Então, pessoal, tudo bem com vocês? É, Aos colegas aí que chegaram atrasado, a gente vai dar início à nossa aula, tá? A nossa aula vai ser sobre circunferência, tá? Isso aplicado à geometria analítica. Nós temos a matemática, ela divide a geometria em alguns ramos. A gente tem na matemática o estudo da geometria plana, quando a gente estuda área de triângulo, perímetro de quadriláteros, área, perímetro, base, altura, profundidade, as relações métricas que geralmente nós vemos no triângulo, nos quadriláteros e figuras geométricas de vários lados, tá? Nós temos também as figuras espaciais, como prisma. Nós estudamos isso esse ano passado, as figuras espaciais, prisma, pirâmide, deixa eu ver o que mais. Trapézio não, paralelepípedo, os cubos, enfim, nós estudamos cilindros, esferas, a gente estudou uma gama de elementos de figuras espaciais e temos a geometria analítica que analisa de forma algébrica a geometria. Isto é, a gente aplica os conceitos de geometria, tá, plana e espacial. Claro que no ensino médio a gente dá uma abordagem mais para geometria plana e aplica isso com equações, tá, de uma forma analítica para dentro da geometria. Então, basicamente, nós aplicamos as regras de equações para o estudo da geometria. Então, a circunferência, eu não vou definir o que é uma circunferência, a gente já fez isso. Aqui nós vamos ver as condições para que seja uma circunferência e quais são os elementos que a gente precisa ficar atento para, né, resolver os exemplos, os exercícios que a gente vai ver hoje. Bom, então, dando procedimento aqui, qualquer dúvida vocês podem falar aí, tá? Que eu vou estar auxiliando vocês. Então, primeiro, nós temos duas formas básicas de estar escrevendo a equação da circunferência. O que seria a equação da circunferência? É uma regra matemática que descreve a circunferência quando eu venho desenhar ela no plano cartesiano. Então, lembre-se que no plano cartesiano, a gente define, né, o plano cartesiano, nós definimos o eixo x e o eixo y. E a partir do momento que eu defino o eixo x e y, eu vou obtendo, né, para cada pontinho aqui, eu vou definindo aqui os pontos no eixo x e no eixo y. E aí a gente precisa ficar atento na hora de fazer a construção, por quê? Porque a circunferência, analiticamente falando, ela é o conjunto de pontos x e y, tá? Certo? Que, dado o centro da circunferência, que por exemplo eu posso chamar de AB, o centro da circunferência, a distância entre esses pontos, todos os pontos x e y distantes do AB, vamos supor, por exemplo, que esse AB é o ponto 2, 3, seria esse ponto aqui, ó, 2, 3, é o conjunto de todos os pontos que vai ter a distância R, tá? Essa distância R aqui. Então, todos os pontos que tiver essa mesma distância R aqui, ele vai ser, então, vai estar fazendo parte da circunferência, que seria essa borda, essa linha que a gente circula aqui. E aí, a gente define, então, a circunferência. Em termos analíticos, em termos de equação, nós temos duas equações básicas. A equação reduzida, que é essa aqui, x menos x0, tá? No livro que nós adotamos como base do nosso estudo, em vez de x0 nós usamos a letra A e a letra B aqui para o y0, tá bom? E aí nós teríamos x menos x0, ou x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio da circunferência ao quadrado. E isso aqui é tão tranquilo, porque para que eu determine a equação de uma circunferência a partir desse modelo, eu uso esse artifício aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui bem simples para vocês verem como é tranquilo escrever a equação de uma circunferência
tá? Utilizando essa definição. Então fiquem atentos porque é tão simples que parece mentira. Olha só. Escrever a equação da circunferência, cujo centro é o menos 3 e 5 e o raio é 8. Então aqui, gente, para nós escrevermos a equação da circunferência, a gente aplica a regra. A fórmula é essa aqui, a equação reduzida. X menos x0, tá? Ou, né, deixa eu escrever aqui igual está na nossa apostila. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ó, o centro da circunferência é o menos 3 e 5. Ó. Então, esse aqui eu tenho que ficar ligado que esse aqui é o B, tá? Ou y0, tá bom? E esse menos 3 aqui seria o nosso A ou x0, tá bom? Então, só ficar atento aí por conta da nomenclatura. Então, eu venho aqui e substituo o valor. Ó. Então, vai ficar ó, x menos. Tá vendo que aqui o 3 é negativo? Então, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 3. Então, vai ficar mais 3 ao quadrado. Mais y menos b. O b vale 5. Então, y menos 5 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que aqui ó, é 8. 8 ao quadrado. Aí a gente resolve aqui esse 8 ao quadrado. X mais 3 ao quadrado. Ficou feio. Apagar isso aqui. Ó, então, tentando fazer mais bonitinho aqui, ó. X mais 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a 64. Então, essa equação que eu escrevi agora para vocês, percebam que é bem simples. Ó. Se eu tenho o centro da circunferência, eu tenho um raio, eu substituo os valores e faço o cálculo. Essa aqui é o que nós chamamos, né, vou escrever aqui, de equação reduzida da reta. Então, essa aqui é a equação reduzida. E é bem simples de se encontrar ela. Claro, se eu sei quem é o centro e eu sei quem que é o raio da minha circunferência. Então, preciso ficar atento, pois a equação reduzida é bem simples de ser identificada, de ser escrita. Existe também a equação geral. A equação geral nada mais é do que a aplicação dessa equação reduzida, porém, a gente vai resolver a equação reduzida, ou seja, a gente vai pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e aí nós fazemos esse cálculo. Primeiro, quanto que vale x mais 3 ao quadrado? Lembre-se, tá, gente, do produto notável. Quando eu tenho a mais b ao quadrado, observem que esse a e esse b não tem nada a ver com esse a e b aqui não, tá? É só para a fórmula. Isso aqui é a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Esse aqui é o produto notável, o trinômio quadrado perfeito ou quadrado da soma, que a gente estuda isso no 8º ano, 9º ano, 1º ano, e aí a gente chega aqui no 2º ano, só aplica essa fórmula aqui, tá? Para a gente ser mais direto aí na nossa abordagem. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho x mais 3 ao quadrado, então vou usar essa mesma regra. O primeiro é o x e o 3 é o segundo. Então, o quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 3 é 9. Aí nós vemos aqui para a segunda parcela. Quando tiver o menos, a única mudança aqui é que nesse daqui vai aparecer o menos, ó, no lugar desse mais. Só isso. Então, a mesma regra. Quadrado primeiro, y ao quadrado, mais, na verdade mais não, menos, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes y, 2y, vezes 5, 10. Então fica 10y, mais o quadrado do segundo, que é 25. Isso igual a 64. Agora, para poder ficar aqui, ó, no modelo da equação geral, a gente vai colocar primeiro os 2 ao quadrado, depois o x e y, depois o x e o y, depois o f, tá? Mas vocês vão observar que não tem xy, tá bom? Então, vamos colocar na ordem.
Primeiro, os dois que são ao quadrado, o x e o y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois, os que tem x e que tem y, x, 6x menos 10y. E depois vem os números, ó, 9 mais 25 menos 64, porque a gente vai passar o 64 para esse lado. Essa aqui é a equação reduzida, falta só... da equação reduzida a gente chega na equação geral, falta só a gente somar e subtrair esse número, tá bom? Então, nesses casos aqui, preste atenção. Eu geralmente nas aulas vou estar utilizando uma calculadora para chegar logo ao resultado, mas vocês precisam ficar atentos que vocês têm que fazer isso manualmente, tá bom? Eu só faço na calculadora para a gente não perder tempo fazendo alguns cálculos que são simples, tá? Isso aqui é simples, ó. 9 mais 25 menos 64 dá menos 30. Então, eu chego logo ao resultado e aí a gente faz mais exemplos, tá bom? Então, observem que essa agora é a nossa equação geral da circunferência. Então, nós temos a equação reduzida, que é essa aqui. Basta eu conhecer o centro da circunferência e conhecer o raio. E nós temos a equação geral, que é quando eu aplico a fórmula reduzida e aí eu desenvolvo ela utilizando o produto notável, tá? Desenvolvo ela e depois simplifico a equação e chego à equação geral. Então nós temos a equação reduzida e a equação geral, tá? Dentro da equação geral, quais são as condições que eu tenho para que uma equação ela represente a circunferência? Primeiro, quem está com x quadrado e com y ao quadrado precisam ser iguais. Geralmente, nos nossos exemplos, nos nossos exercícios do ensino médio, quem está com x quadrado e com y ao quadrado sempre vai ser 1, tá? Geralmente, nos nossos exemplos, sempre vai partir desse princípio aí. Deixa eu apagar isso aqui. Um outro ponto importante. Não tem xy, como vocês viram. E o terceiro ponto, o raio positivo, tá? Se o raio der negativo, então a nossa circunferência, ela na verdade não é a nossa equação não representa uma circunferência, tá? Como que eu determino, por exemplo, o raio da circunferência? Bem simples. Se eu tiver, gente, ó, se eu tiver a equação reduzida, é só olhar para cá, ó, e tirar a raiz quadrada. Ok? Ou seja, ó, por exemplo, na equação reduzida, igual vocês podem ver nesse exemplo que a gente acabou de fazer aqui, esse carinha aqui, ó, eu faço a raiz quadrada dele, no caso é 8, e aí eu sei que esse carinha aqui é o raio, tá bom? Agora, se eu tenho a equação geral, deixa eu dar uma limpada aqui, e aí eu vou tirar o cálculo aqui. Deixa eu tirar o cálculo daqui. Vou deixar só as equações aqui para a gente analisar, tá? Suponho que a gente não tem esse enunciado aqui, ó. Então deixa eu escrever aqui as duas equações. A reduzida, x mais 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 64. Essa é reduzida. E agora aqui é geral. X quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 10y menos 30 igual a 0, tá? Então aqui nós temos essas duas equações. Eu vou limpar mais um pouco aqui. Então suponhamos o seguinte. Bom, se eu tenho, né, a equação reduzida e eu quero saber, por exemplo, qual é o raio aqui da circunferência, o que eu faço, pessoal? Eu pego isso aqui, ó. É só eu extrair a raiz quadrada desse cara aqui. No caso aqui, a raiz quadrada é 8, né? Então eu sei que isso aqui, esse carinha aí é o raio da minha circunferência. Uma observação importante,
tá? Suponha que não fosse 64. Vamos supor que aqui o raio fosse 10, né? Ou melhor, esse númerozinho fosse 10. Então, pessoal, se é o 10, você vai colocar a raiz de 10, tá? E isso significa dizer que o raio, tá bom? É raiz de 10. Então, pode ser que algumas vezes, tá? Apareça aqui a raiz, o raio como raiz quadrada, tá? Então, não tem problema não se isso acontecer. Pode deixar aí dentro da raiz mesmo, sem problema algum. Mas a pergunta seria a seguinte: e se eu tenho uma equação geral, né? Como que eu faço para descobrir o raio? Existe uma fórmula, que é essa fórmula aqui, tá bom? Mas eu preciso identificar quem que é o x0 e y0, que é o centro da circunferência, e o f. Só que geralmente eu ensino a fazer de uma maneira diferente, né? Eu ensino a fazer o completar quadrados. Isto é, eu ensino a gente fazer a volta da equação geral para a equação reduzida, tá? Que seria basicamente você fazer isso aqui, ó. Você pega o x quadrado e o carinha que tem x, o cx, tá bom? E aí você vai somar com um negocinho aqui, que a gente vai descobrir quem que é esse negocinho, tá? Depois você pega o y ao quadrado. No caso aqui a gente tem 10y, né? E aqui você vai somar com alguém aqui. E aqui eu vou colocar o menos 30, ó, igual a zero. Aí vamos lá. Nesse desenvolvimento aqui, o que eu faço? Deixa eu tirar esse igual a zero aqui, que a gente vai escrever mais coisas aqui no lugar dele. Eu vou até mudar a cor aqui do que eu vou estar utilizando. Vou colocar uma cor diferente aqui para vocês destacar aqui em relação ao que nós vamos estar escrevendo aqui. Olha só. Então veja o seguinte, ó. Se você prestar atenção na regra do produto notável, isso daqui, ó, é 2 vezes o x vezes alguma coisa. Para poder dar 6, vocês vão perceber que o número que vai multiplicar por 2 que dá 6 é o 3. Então aqui vem 3 ao quadrado. A mesma coisa aqui no y, nós temos 2 vezes y, e vocês vão notar que o número que falta para multiplicar o y aqui é justamente o 5, ó. O 5 ao quadrado. Que, claro, como a gente já tem a equação reduzida aqui, vocês vão perceber, ó, 3 e 5 aqui, ó. São justamente os dois valores. Só que esses dois valores que eu coloquei aqui, eu preciso ficar atento, ó, porque eu tenho que acrescentar aqui, ó. Se está somando o 3 ao quadrado aqui, eu venho aqui e subtraio o 3 ao quadrado. E mesma coisa acontece com o 5, ó. Vou subtrair 5 ao quadrado aqui, igual a zero. Por que eu tenho que subtrair esses valores, tá? Eu tenho que subtrair esses valores porque se eu estou acrescentando eles aqui, isso significa dizer que eles não existiam. Então, quando eu coloco mais 3 ao quadrado e eu coloco menos 3 ao quadrado, matematicamente o que eu estou fazendo é nada. Porque eu estou colocando valores, mas estou tirando esse mesmo valor. Então eu só estou fazendo um artifício matemático de substituição de valores para poder dar certo o meu cálculo. Então no final das contas, o que vai acontecer aqui no final das contas? Eu vou ter x quadrado, mas agora em vez de ter tudo isso aqui, é só simplesmente eu vou tirar esse quadrado daqui, tá? E aí eu vou ter x mais 3. Observe que eu não vou resolver esse carinha aqui. Eu vou deixar ele no produto notável, mas aqui também, tá vendo que aqui tem um menos? Então é menos o 5 ao quadrado, e aqui eu tenho menos 30, menos 9, menos 25, né? Aqui eu resolvo a potência, igual a zero. Aí eu vou juntar todo mundo aqui, que incrivelmente vai dar 64, tá? Então vai ficar x mais 3 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, menos 64, igual a zero. Agora o próximo passo é passar o 64 para esse lado. E o que vai acontecer quando eu passar o 64 para esse lado? Eu vou obter a equação reduzida da circunferência, que é essa daqui. Depois que eu obtenho a equação reduzida, eu posso simplesmente olhar para ela e ver quem que é o raio da minha equação reduzida. Dá um pouco mais de trabalho. Na verdade,
Dá muito mais trabalho do que na equação reduzida, porque a gente tem que retornar para a equação reduzida, tá? Então, tudo que eu mostrei agora para vocês é um resumo das coisas mais tranquilas que a gente tem que fazer com circunferência, tá? Agora a gente vai fazer exemplos, como vocês podem ver esse exemplo aqui, tá? Em que eu vou ter que analisar a minha circunferência, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é esse aqui, ó. A condição para que a equação da circunferência, essa daqui, represente uma circunferência é. Então, qual é a condição para que esse carinha aqui seja uma circunferência? Observem que esse valor que está aparecendo aqui, ó, ele representa para nós quem? Representa o raio da circunferência. Então, como que eu determino o raio da circunferência a partir desse modelo? Eu só preciso lembrar do que? Para que seja uma equação da circunferência, o raio dela precisa ser o quê? Precisa ser maior do que zero, precisa ser positivo. Então a gente vai montar uma equação referente a ela. Vamos lá. Então vamos fazer passo a passo aqui. Então observem que ela está no modelo geral, nós temos que transformar para o modelo reduzido, que é aquele modelinho chato que dá um pouco mais de trabalho. Então vou escrever aqui, ó, x² mais 4x. Aí observem aquilo que eu havia comentado com vocês, ó. Eu vou escrever todo mundo aqui. E aí depois eu vou fazer de azul a parcela que falta. Y² menos 6y igual a m² menos 29. Então nós vamos acrescentar algumas coisas aqui, tá? Bom, então vamos perceber o seguinte, ó. No modelo, para a gente poder descobrir quem é o carinha que está aqui, eu pego isso aqui e faço o seguinte, ó. 2 vezes x, tá? Que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí eu observo que está faltando 2 aqui, porque 2 vezes 2, 4. Então aqui é 2 ao quadrado. Aqui, ó, mesmo processo, só que tem um menos, tá? Então aqui vai ficar 2 vezes y. E aí eu percebo que é um 3 que ficaria aqui, ó. Então, mais 3 ao quadrado. Aí observe que eu estou acrescentando 2 ao quadrado aqui e 3 ao quadrado aqui. Eu vou fazer um modelo diferente desse que eu mostrei para vocês, em que eu subtraio o 3 e o 5 aqui e mostrar para vocês que eu vou colocar esses mesmos dois valores, só que desse lado. Mas como vai estar do outro lado, eu vou colocar eles em já positivo. Por quê? Porque se eles estão desse lado aqui negativo, se eu passo para o outro lado, eles viram positivo. Então, eu tenho que colocar eles positivos do outro lado do meu cálculo, tá bom? Aí pergunta a seguinte, alguma dúvida aí em relação a isso, gente? Não. Então vamos lá. Então o próximo passo agora, para a gente resolver aqui, é nós transformarmos isso aqui no produto notável, né? Então x² mais 4x² mais 2 ao quadrado, a gente não resolve isso, a gente só vai juntar. Nós teremos x mais 2 ao quadrado, que é justamente esse 2 e esse carinha aqui. Mais, agora o y. Y, o menos, o 6, não vou usar o 6, vou usar o 3. 3, fecha parênteses ao quadrado. Igual a m² menos 29 mais 4 mais 9. Ou seja, isso daqui eu vou repetir, né? Vou repetir isso aqui e eu vou só simplificar esse cálculo. m² menos 29 mais 4 mais 9, ó, menos 29 mais 9 dá 20. Menos 20. Menos 20 mais 4, menos 16, tá? Isso daqui, gente, ó, é o raio ao quadrado da nossa circunferência. Então, eu tenho que levar em consideração o quê? Na condição para que isso daqui seja uma circunferência, eu tenho que levar em consideração essa regra. O raio precisa ser o quê? Positivo. Então, como que eu resolvo o raio positivo? Eu vou pegar somente o raio, tá? Somente esse carinha aqui, que seria o raio. Lembre-se que se o raio é esse aqui ao quadrado, então significa que dizer que o raio dessa circunferência é m²
menos 16 ao quadrado. Só que aqui eu preciso ficar atento, por quê? Porque, apesar de estar dentro da raiz quadrada, a gente não vai usar a raiz quadrada, a gente vai só pegar esse valorzinho aí, ó. M quadrado menos 16, ele precisa ser maior do que zero. E isso aqui, gente, é uma inequação. Eu vou passar o 16 para o outro lado, significa dizer que o M é maior do que 16, tá? E aí eu vou passar o expoente 2 para o outro lado. Só que lembre-se um ponto importante, ó. Quando eu passo o expoente 2 para o outro lado, o M ele vai ficar assim, ó, maior do que mais ou menos raiz quadrada de 16, certo? Só que isso daqui é errado de se escrever, tá? A gente não vai escrever assim, ó, tá bom? A gente vai ter, como é uma inequação, a gente vai ter que escrever assim, ó. Tá vendo aqui que nós temos o menos raiz de 16? Então vai ficar assim, ó, menos raiz de 16 menor do que m, menor do que raiz de 16. Tá? A gente vai ter que escrever nesse formato aqui. Só que não é dessa forma. Então, como vocês podem ver a resposta, ó, o m é menor do que menos 4 e maior do que 4. Por quê? Porque se o m é maior do que 16, isso aqui significa dizer que quando a gente passar, ó, a raiz quadrada, a parte negativa muda o símbolo desse carinha aqui. Então, o m, tá? Ele é menor do que menos raiz de 16, que é, nesse caso aqui, menos 4. Outro lado, m é maior do que raiz de 16, por quê? Porque quando é positivo, não precisa, claro, mudar a desigualdade. E esse carinha aqui é igual a 4. Ou seja, a solução é m menor do que menos 4 ou m maior do que 4. Observe que isso aqui deu essa conta toda porque a condição para que essa equação de circunferência seja de fato uma equação de circunferência é que o raio seja positivo, tá? Então, fica aí a dica, fica aí esse critério aí para a gente estar analisando. Alguma dúvida? Não, professor. Tudo bem, então. Vamos ver aqui mais um exemplo. Deixa eu ver. Essa questão que nós vamos fazer agora, ela é interessante porque além da gente usar a equação de circunferência, a gente vai calcular a área da circunferência depois que a gente calcular ela, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então esse exemplo ele vai dizer o seguinte, ó. A circunferência de equação x² mais y² mais 4x menos 2y menos 4 igual a 0 limita um círculo de área igual a... Então aqui nesse exemplo, o que nós temos aqui em particular? Nós temos uma circunferência e a gente vai ter que calcular a área da circunferência. Para calcular a área da circunferência, você precisa lembrar do seguinte: a área de uma circunferência, né, do círculo que está dentro da circunferência, ela é πr². Então observe que, né, vocês podem ver que a resposta aqui é 9π, mas a gente precisa identificar como que a gente vai chegar nesse 9π. Então, para eu poder calcular a área, eu preciso saber quanto que vale o raio dessa circunferência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa equação, que está na forma geral, nós vamos transformar da geral para a reduzida e pegar o raio. Então, a gente vai ter todo aquele cálculo, todo aquele trabalhinho, simplesmente para podermos chegar e descobrir quanto que vale o raio da circunferência, tá bom? Então, nós vamos montar aqui a nossa equação. Novamente, nós vamos seguir aquele mesmo princípio, ó. Nós vamos pegar o x², agora eu vou juntar com 4x, tá? Vou deixar um espaço aqui,
porque a gente vai usar esse espaço para preencher com o que falta. Mais, eu vou pegar agora o y, vou juntar com menos 2y, tá? Vou deixar outro espaço aqui para poder preencher com o que falta, igual, agora eu vou passar o 4 para o outro lado, ó, igual a 4. O raio não é 4, porque a gente vai acrescentar mais coisas aqui. Trocando a cor aqui para a gente poder analisar, aquela velha análise, né? Eu venho aqui e multiplico por 2, e o que tiver faltando para completar aqui, eu venho aqui e multiplico, ó, 2 vezes 2, 4. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 2 vezes y, e quando acontecer do número ser o 2, então significa que esse número que vai estar aqui é o 1, tá? Então eu venho aqui e acrescento, ó. Eu acrescento esse valorzinho que está aqui, ó. Esse valor eu venho e acrescento aqui, ó. 2, mas eu venho aqui e coloco ao quadrado. Bem como desse lado aqui, eu venho e acrescento esse valorzinho que está multiplicando, eu acrescento aqui, tá? Mais ao quadrado. Aí, como eu acrescentei do lado esquerdo 2 ao quadrado e 1 ao quadrado, eu venho aqui e acrescento também 2 ao quadrado e 1 ao quadrado. Lembrando que como eu estou colocando do lado direito da equação, eu já posso colocar positivo sem necessidade de colocar negativo. Para colocar negativo, eu tenho que colocar deste lado aqui. Então, fica aí essa dica para vocês não se confundirem na hora que vocês forem resolver os exercícios sozinhos, tá? Então, continuando, né, vamos resolver. Observe que nós não resolvemos do lado esquerdo, a gente só agrupa ele no produto notável. Como aqui é positivo, vai ficar x mais 2 ao quadrado. Apesar de que está o 2 ao quadrado, esse quadrado aqui com esse quadrado aqui do x, eles ficam em evidência, tá? Aqui no expoente. Do outro lado, y menos 1, porque o termo central do nosso trinômio quadrado perfeito, ele está negativo. E do outro lado, nós vamos resolver esse cálculo. Resolvendo esse cálculo, vai ficar 4 mais 1, ou seja, 9. Bom, agora eu só preciso analisar o quê? Que se aqui é 9, extraindo a raiz quadrada de 9, nós vamos obter que o raio vale 3. Bem simples. E aí, nós vamos aplicar aqui na área, né? Logo, a área da minha circunferência é π vezes 3 ao quadrado. Como 3 ao quadrado é 9, então a área vai ficar 9π. Pronto, encontrei a solução, que é a letra C. Então, observem que, apesar de o cálculo da questão em si ser simples, né, porque você só tem que saber o raio para poder encontrar a área, a gente tem um pouco mais de trabalho para poder encontrar o raio. Então, o problema aqui não é resolver o que a questão pede, é resolver como encontrar o elemento principal, que seria o raio. Então, isso aqui é a parte mais trabalhosa. Só que observe que isso aqui dá para resolver ó, em 1, 2, 3 linhas dá para resolver isso aqui. Então, não é tão complexo assim a resolução. Basta você lembrar, claro, primeiro das fórmulas e dos conceitos que envolvem a circunferência. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui um que seja interessante. Ah, tá. Eu vou. Essa questão que nós vamos fazer agora é uma questão fácil, tá, gente? Mas que exige uma interpretação. Então, o problema da questão que nós vamos fazer aqui agora é uma interpretação do que precisa ser feito, tá bom? Igual, né, claro, essa última questão que a gente fez, né? Ela não é difícil, só tem que saber a forma da área. Ué, ficou bugado aqui. Ah. Então vamos lá. A próxima questão que a gente vai fazer aqui, ela diz o seguinte, ó, a distância do centro da circunferência de equação tal, esse ponto aqui é. Então a primeira coisa que a gente precisa descobrir aqui nessa questão é quanto que vale o centro e depois calcular a distância. Então isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa fazer.
E essa aqui é a segunda coisa que a gente precisa fazer. Para resolver essa questão, primeiro você tem que saber como você vai encontrar o centro da circunferência, tá? Que também vai seguir o mesmo raciocínio de encontrar o raio. Nós vamos pegar a equação reduzida e da equação reduzida nós vamos verificar quem é que está subtraindo x, ou somando, claro, né? E quem está subtraindo ou somando y. Então nós vamos primeiro encontrar a equação reduzida. Vejam que isso aqui é o ponto chave aqui das questões. Depois nós vamos calcular a distância. Para quem não lembra, a gente estudou distância no bimestre passado. A distância entre dois pontos é determinada pela seguinte regra. É a raiz quadrada de x de um ponto B menos x de um ponto A, tá? Ao quadrado, menos y do ponto B, menos o y do ponto A ao quadrado. Então, essa foi a equação da distância que nós estudamos no bimestre passado. Então, ela não é difícil de calcular, a gente já estudou isso, só relembrar aí a fórmula da distância. Então, primeiro, vamos encontrar o centro da circunferência, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, para encontrar o centro da circunferência, nós vamos usar aquela estratégia. Coloca o x quadrado com o númerozinho dele, ó, menos 4x. Vamos colocar um espaço aqui, mais o y ao quadrado, menos o 8y. Vamos colocar mais um espaço aqui, igual. A gente vai passar o 11 para o outro lado, tá? Então vai ficar menos 11. Vamos agora preencher com os elementos que estão faltando. Eu venho aqui e analiso, eu tenho menos 4x, então vai ficar 2x. E aí eu vou aqui e coloco um 2, porque 2 vezes 2, 4. Então significa dizer que aqui eu tenho 2 ao quadrado. Desse lado, nós temos um 8y, ou seja, nós temos duas vezes y, então aqui significa dizer que aqui é um 4, porque 2 vezes 4, 8. Eu venho e coloco 4 ao quadrado. E aí, para completar aqui o raio, nós vemos aqui e somamos 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Agora é só a gente simplificar esse cálculo. Lembrando que do lado esquerdo nós não resolvemos, a gente só agrupa ele no produto notável. X, aqui é o menos, então vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Igual a, ó, fazendo esse cálculo aqui, isso aqui vai dar menos 11 mais 4 mais 16. Ou seja, isso aqui é 16 mais 4 dá 20, 20 menos 11 dá 9. Então aqui nós temos a equação reduzida, tá, gente? Ó, da equação reduzida, para eu poder descobrir o centro, eu não quero o raio, tá? Eu quero o centro agora. Eu vou pegar para esses dois valores que aparecem aqui, tá? A regra diz para a gente que esses valores aparecem com um ponto negativo aqui, um menos. Então a gente vai perceber o seguinte, ó, que o centro da circunferência são esses valores mudando o sinal. Se aqui está negativo, eu venho aqui e coloco positivo. Então o centro dessa circunferência é o ponto 2, 4. Ou seja, para nós determinarmos a distância entre o centro da circunferência, tá? E o ponto 3, 4 aqui, a gente vai utilizar agora, né, o cálculo da distância desses dois pontos. Eu venho aqui e vou colocar aqui o ponto 3, 4 só para ficar mais simples de analisar. Um ponto importante aqui é de nós levarmos em consideração que na prática o que nós estamos fazendo é isso aqui, ó. Se esse valorzinho aqui é o 2, ó, que aqui seja 1, 2, 3, 4, nós estamos calculando a distância desse ponto aqui, ó, do ponto 2, 4, seria o centro da circunferência, tá? Ao ponto 3, 4. Tá ok? Ó, o ponto 3, 4. Aqui, se você observar, gente, a distância desse ponto para esse ponto aqui, ó, sem fazer cálculo nenhum, é 1. Porém, vale ressaltar uma coisa muito importante. Na maioria dos exercícios,
nós não vamos conseguir só olhar no gráfico e dizer, ó, a distância é 1, tá? Então eu não vou fazer olhando para o gráfico, eu vou fazer o cálculo mesmo, a gente vai fazer a continha. Ou seja, a distância vai ser a raiz quadrada de quem? Eu vou colocar os valores aqui, ó. Vamos chamar esse aqui, vamos colocar como se fosse aqui o A e esse aqui o B, tá? Na ordem. Então vai ficar, ó, x de B menos x de A, então vai ficar 3 menos 2 ao quadrado, mais, aqui é o mais, tá? Esqueci de colocar o mais aqui, ó. Y de B menos Y de A, observe que é 4 e 4 aqui, então vai ficar 4 menos 4 ao quadrado. Esse aqui vai dar zero, então nem precisa pôr mais. Então a distância vai ser a raiz quadrada de 3 menos 2 vai dar 1 ao quadrado. Então a distância é igual a raiz de 1, ou seja, a distância é 1. Esse aqui o cálculo foi bem simples, tá? Da distância. O problema mesmo é calcular o centro da circunferência, que dá um pouco mais de trabalho para ser determinado por conta dos tipos de equações que nós temos, tá? Então, é assim que a gente encontra a equação da circunferência e os elementos em volta dela, né, que são necessários para poder determinar ela. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Ok. Vamos fazer uma questão agora um pouco mais complexa, tá? Um exemplo um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Vou pegar esse exemplo aí. Agora esse exemplo é um exemplo de montar a equação da circunferência. Então esse exemplo ele fala o seguinte pra gente, ó. Sejam NN, tá? Sejam NN esses pontos, 7, menos 2 e 5, 4. Então basicamente seria o seguinte, deixa eu escrever aqui. Depois eu apago isso aqui para a gente poder fazer o cálculo, tá? Então a gente tem esse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 e 7. Esse aqui é o ponto 7 e menos 2. 1, menos 2. O próximo ponto é o 5, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o N. Esse aqui é o N, que é o N. Ele diz que se C1 é uma circunferência que tem um segmento MN como diâmetro, então o MN aí vai representar para a gente o diâmetro da circunferência. Isso aqui é o diâmetro dela. Então significa dizer que a nossa circunferência ela faz isso aqui, ó. Tá? Então essa é a nossa circunferência. Aqui no meio está o centro da circunferência, que a gente não sabe como que é. Que a gente vai precisar determinar para poder calcular a circunferência. E essa distância aqui, ó, é o raio, tá? Ou essa aqui é o raio, tá bom? Então, a gente tem que fazer duas coisas. Para a gente poder escrever a equação da circunferência, vamos olhar aqui na regra que nós temos aqui inicial. Para determinar a equação da circunferência, nós precisamos saber quem que é o centro da circunferência, que é esse aqui, ó. X0, Y0 é o centro da circunferência, né? Ou A e B, como eu mencionei para vocês. E o raio. Eu só preciso desses dois elementos, do centro e do raio da circunferência. Como que a gente obtém o centro da circunferência? Como o centro da circunferência ele é o ponto médio entre o N e o N, nós vamos determinar o centro da circunferência usando a fórmula do ponto médio, tá, gente? A fórmula do ponto médio, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Ponto médio. Ah, só um detalhe. Usa-se o ponto médio para determinar o centro da circunferência se eu sei que o centro da circunferência ele é o ponto médio
de um segmento, tá? Senão eu não posso usar. Então, como que eu uso a fórmula do ponto médio? Basicamente, você vai pegar o ponto M e o ponto N, você vai somar e dividir por 2, tá? Isso aqui está escrito errado, matematicamente isso aqui está escrito errado, mas eu estou escrevendo assim para o cérebro de vocês gravarem melhor, tá? Porque é uma maneira mais didática de se gravar a fórmula do ponto médio. Por quê? Porque a fórmula do ponto médio, você vai pegar o ponto N, que é o 7 menos 2, e somar com o ponto N, 5 e 4. Quando a gente soma, nós vamos somar o 7 com o 5, tá? E nós vamos somar o menos 2 com o 4. Por que a gente soma dessa forma? Porque você tem que somar o x com x e o y com o y dos pontos, tá bom? Não posso somar o 7 com menos 2, porque aí eu mudo a forma do nosso pontinho, tá? Então vamos fazer o cálculo aqui. Então o centro ele vai ser, ó, 7 mais 2, 7 mais 5 que dá 12, 12 dividido por 2, 6. E o segundo ponto, 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então aí nós obtemos aí a forma do centro, né? O cálculo do centro aqui. Então o valor do centro é 6 e 1. Próximo passo é de nós determinarmos o raio da circunferência. Como que a gente determina o raio da circunferência? Se você observar, o raio da circunferência ele é o centro da circunferência até o M ou o centro da circunferência até o N, que é a mesma coisa, né? O resultado vai dar o mesmo porque o raio é o mesmo. Então, por exemplo, o raio ele vai ser a distância de qualquer um desses dois pontos, do M ou do N, até o centro da circunferência. Por questão aqui de simplicidade aqui na hora de resolver, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular a distância do centro da circunferência ao ponto M. E eu vou obter o raio da circunferência, tá? Então, deixa eu ver se destrava esse trem aqui. Então vamos lá, deixa eu limpar aqui. Então o raio da circunferência vai ser a distância do centro ao ponto M, por exemplo, tá? Então eu venho aqui e uso aquela mesma fórmula que vocês viram no exercício anterior. Então vai ser, ó, o x do M, que é 7, menos o x do centro, que é C, ao quadrado, mais o y do M, que é menos 2, menos o y do centro ao quadrado, tá? Então, x de A menos x de B, y de A menos y de B. Ou o contrário, né? Y de B menos y de A. O resultado no final, a ordem não vai importar, porque como está elevado ao quadrado, no final, se der positivo ou negativo, tudo fica positivo, então a ordem não importa. Aqui a gente vai fazer a subtração, teremos 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, tá? Cuidado com parênteses, porque aquilo que eu falei, ó, no final ele vai ficar positivo. Então vai ficar raiz quadrada de 1 mais 9, ou seja, raiz quadrada de 10. Veja que eu mencionei para vocês no início da aula que o raio ele pode estar dentro da raiz quadrada, não tem problema nenhum. Agora o próximo passo é nós descobrirmos qual é a equação da circunferência, tá? Eu vou apagar aqui, ó, esse desenho aqui. Isso aqui é só para vocês saberem como que seria a circunferência, tá? Vou apagar aqui para a gente fazer o cálculo da equação. Porque observe, primeiro nós vamos descobrir a equação reduzida para depois descobrir a equação geral. Então aqui, se eu pegar a equação reduzida, ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. A equação reduzida da nossa circunferência vai ser essa aqui, ó. X menos o centro, que é 6, ao quadrado, mais y menos o centro aqui, que é 1, ao quadrado, tá? Isso aqui é igual ao raio ao quadrado, ou seja, raiz de 10, tá? Ao quadrado. Agora eu só vou resolver esse cálculo para poder descobrir a equação reduzida, a equação geral. Vocês sabem o que é a letra A, tá? Mas olha só, fazendo esse cálculo aqui, nós temos x quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 12, né? 12x, mais o quadrado do segundo,
36. Mais y menos 1 ao quadrado é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. Aqui o raio vai cancelar, né? A raiz quadrada vai cancelar com o expoente 2 e vai ficar igual a 10. Agora a gente vai jogar tudo para esse lado e colocar nessa ordem aqui, ó. X quadrado mais y ao quadrado menos 12x menos 2y mais 37, porque 36 mais 1 dá 37, menos 10 igual a 0, tá? 37 menos 10, 27. Então, repete essa parte aqui, e aí nós obtemos a resposta letra A. E aí a gente tem a equação da circunferência aí nesse modelo, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma questão interessante. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar só mais um exemplo, tá, pessoal? Mais um exemplo e aí eu libero vocês para fazerem as atividades do plural. Lembrando que vocês têm até sexta-feira para me responderem as atividades do plural e ganhar a pontuação do plural, tá? Aí. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Um exemplo que eu não mencionei ainda, que eu deveria ter mencionado logo no início, por conta da interpretação aqui. Eu vou explicar primeiro lá no mapinha mental, tá, gente? Deixa eu limpar isso aqui. Vou montar aqui, ó. Vamos lá. Essa questão aqui, ela é uma questão que nós não vamos encontrar a equação de circunferência. A gente, na verdade, já tem ela. Nós precisamos mostrar que um ponto ele é interior à circunferência ou exterior à circunferência, tá? Que é uma das condições que nós estudamos quando temos circunferências para analisar, que é o seguinte, ó. Quando a gente tem uma circunferência, um ponto, né? Esse não vai aparecer aqui, deixa eu explicar por aqui, ó. Basicamente esse aqui, ó. Quando nós temos uma circunferência, tá? Um determinado ponto P, ele tem 3 posições em relação à circunferência. Esse ponto, deixa eu trocar aqui a cor. Esse ponto ele pode ser exterior à circunferência, tá? Ponto P. Esse ponto P pode estar na circunferência e esse ponto P pode ser exterior, ou melhor, interior à circunferência. Então, se aqui for o centro da minha circunferência, ó, esse pontinho aqui for o centro, como que eu analiso essas 3 posições do ponto? Eu analiso de maneira bem simples, tá? Que é o seguinte: se o ponto é externo à circunferência, a distância do centro à circunferência, ao ponto, tá? Essa distância é maior do que o raio, né? Então tem esse pedacinho aqui, que aí nesse caso aqui, a distância é maior do que o raio. Seria essa situação. Nessa segunda situação aqui, se você observar, a distância, nesse caso aqui, a distância é igual ao raio, tá bom? E nessa situação, se você observar de maneira bem tranquila aqui, ó, a distância nesse pedacinho aqui é menor do que o raio. Então é isso que a gente vai analisar
nessa questão, nós vamos verificar se o ponto ele é interior da circunferência, tá? Esse aqui, esse 2 menos 5, nós vamos mostrar que a distância do centro dessa circunferência para esse ponto é menor do que o raio. E se esse ponto aqui é exterior, então significa dizer que a distância é maior do que o raio. Então, o que a gente vai fazer nessa questão? Nós vamos determinar quem é o centro da circunferência, quem que é o raio e calcular as duas distâncias aí para determinar se eles são interior ou exterior, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa para essa questão aqui, ó. Vamos separar aqui e observar o seguinte. O centro dessa circunferência é fácil de determinar porque já está aqui, gente, ó. Eu pego esse valorzinho que está com um x, ó. No caso, eu troco o sinal. Então vai ficar 3 e no y aqui vai ficar menos 4. Lembre-se que para determinar o centro da circunferência, eu mudo o sinal desse carinha que está com x e com y, tá bom? Se está negativo, no centro ele aparece positivo. Se está positivo, ele vai aparecer aqui no centro da circunferência como negativo. O outro ponto importante é que o raio é a raiz quadrada, quando está uma equação reduzida, ele é a raiz quadrada desse termo independente aqui. No caso aqui, o raio então vai ser 6. Então, vejam que se eu tenho a equação reduzida, para determinar o raio da circunferência, é muito fácil, é muito tranquilo, é muito de boa, né? A gente não tem tanto trabalho aí para determinar. Agora a gente vai mostrar as distâncias, tá bom? Lembre-se, a distância ela é a raiz quadrada do x de um ponto B menos x do ponto A ao quadrado mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. Só isso. Agora, né, para a gente encerrar, vamos lá fazer a distância. Então a distância para o primeiro ponto. Então vamos aqui, raiz quadrada. Ó, o primeiro ponto aqui é 2 e menos 5 e aqui é 3 e menos 4. Então nós vamos colocar ó, menos 2, menos 3, que seria o x do centro e desse ponto, ao quadrado, mais, como eu peguei esse aqui primeiro, vai ficar ó, menos 5. Na verdade aqui é mais 2, né? Não é menos 2, não, é mais 2. Menos 5 menos 4 ao quadrado. E aí a gente fecha parênteses. Deixa eu tentar fazer mais bonitinho aqui, que essa letra está muito ruim. Então, assim, ó. Então a distância vai ser igual a raiz quadrada. Vou pegar o centro primeiro. 3 menos 2 ao quadrado mais menos 4 menos 5 ao quadrado. Bom, cara, olha a hora que o cara vai entrar na aula, velho. Brincadeira, hein? Bom, então isso aqui vai ficar, ó, 3 menos 2 dá 1. Então vai ficar 1 ao quadrado mais menos 4 menos 5 vai ficar menos 4 mais 5. Ou seja, 1 também. 1 ao quadrado. E aí 1 mais 1, 2. Resposta, a raiz de 2, tá? Tá vendo que aqui o raio é 6? Raiz de 2 é aproximadamente 1,7, tá? Eu acho. Não, 1,4. Mais ou menos 1,4. A raiz quadrada de 2. Deixa eu esperar aqui a boa vontade do programa apagar esse trem. Bora. Então, 1,4 aproximadamente. Está vendo que o raio é 6? Então, esse aqui é menor do que o raio. Menor do que o raio, então é interior ao raio. Ou melhor, a circunferência. Então, a gente mostrou, tá? Que esse ponto aqui é interior da circunferência. Agora, nós vamos mostrar que esse aqui é exterior. Para mostrar que ele é exterior à circunferência, o que nós precisamos fazer? Nós vamos fazer esse mesmo cálculo, né? Mas com o ponto menos 4 e 1. E aí, o resultado vai ter que dar maior do que o raio para que ele seja exterior. Se der igual ao raio,
ele é na circunferência. Se der menor, ele é interior, tá? Se der menor, é interior da circunferência. Se der igual, ele é na circunferência. E se der maior, ele é exterior à circunferência. Então vamos lá fazer o cálculo aqui. Bem simples, ó. Distância é raiz quadrada, tá? Vamos lá. Vamos colocar o raio primeiro, o centro primeiro. Vai ficar 3 menos 4, tá? Então cuidado com os sinais de menos aí. Ao quadrado mais menos 4 menos 1 ao quadrado. Fazendo aqui o cálculo, ó, vai ficar 7 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. E aí nós teremos 49 mais 25. E 49 mais 25 dá 74. Não tem raiz quadrada exata, mas se você pegar, por exemplo, uma calculadora, vocês vão ver que a raiz quadrada de 74 é aproximadamente 8, tá? 8,6. 8,6, tá? Que é maior do que o raio, ou seja, ele é exterior à circunferência. Então a gente provou aí que ele é superior. Uma outra forma de você analisar a raiz quadrada, pessoal, vocês podem pensar no seguinte, ó. A raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, a raiz quadrada de 74 está entre 7 e 9, ou seja, 8, alguma coisa, tá? Pode analisar assim para você não precisar fazer o cálculo, já que vocês não terão calculador. Então, a gente pode analisar por comparação, tá? Como o raiz quadrada de 49 é 7 e é maior do que 6, então a de 74 vai ter que ser maior do que 6, já que raiz quadrada o número cuja raiz quadrada é 6 é o 36, tá? Que é bem menor do que o 74. Então a gente pode comparar dessa maneira para não precisar fazer o cálculo. Mas aqui, resumindo a história, né? O cálculo aqui ele é obtido, tá? Para descobrir se o raio, a distância é maior ou menor do que o raio. Se for menor, como a gente discutiu aqui, se for menor, está dentro da circunferência, e se for maior, está fora da circunferência. Ele é exterior à circunferência. Então, isso aqui foi a nossa aula de hoje, tá? Os nossos exercícios, tá bom? E eu vou querer que vocês façam os outros exercícios, os outros exemplos que se encontram lá no plural, referente às aulas que irão cair na prova. Façam, vejam os vídeos que vão aparecer lá como resposta, para vocês não, digamos assim, chegarem de surpresa para a prova e aí se depararem com coisas que vocês não são acostumados. Então façam, tirem as dúvidas, eu vou ficar aqui até 8h40 para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, pessoal,